Vamos lá, eu vou hoje compartilhar um estudo de como a gente pode fazer para comprar um apartamento de 610 mil, pagando bem menos do que o valor que estão pedindo por ele. Eu vou fazer esse estudo baseado na ideia de que nós temos esses 610 mil para comprar à vista. Então esta é a condição inicial. Nós podemos comprar à vista. E aí eu vou simular algumas situações em que, por exemplo, nós tenhamos 4 cartas de consórcio, dessas que eu costumo indicar como investimento. Eu vou pegar 4 cartas de 115 mil por um valor que a gente consegue pegar ela no mercado. 460 mil no total. E vou supor que a gente consiga pegar essas 4 cartas por 26 mil cada uma. O que vai dar um custo financeiro, vai dar um valor total aqui de 104 mil, mas se a gente pegar essas cartas contempladas logo no início, estamos falando de cartas ali que tem ainda, por exemplo, que foram contempladas no primeiro, no segundo mês, estamos falando de cartas que tenham 240 prestações restantes, de aproximadamente R$ 732 cada uma. Então, estamos falando aí de 4 cartas que tenham essa situação. Se a gente conseguir pegar elas por 26 mil, isso aí vai nos dar um custo financeiro aproximado de 0,6% ao mês. Então, é um bom crédito que a gente vai estar alavancando aí. E é uma coisa que a gente consegue, procurando bem, a gente consegue pegar no mercado. Essas mesmas cartas, se a gente conseguisse elas, por exemplo, a 0,75% ao mês, como custo, elas sairiam por volta de 34 mil reais cada uma. Ainda assim, 32 mil, a gente está falando de 136 mil reais no total pelos 460 mil que a gente está alavancando. Ainda assim seria um bom custo, mas vamos fazer em cima desses números que a gente tem aqui. Se eu tenho 460 mil, quero comprar um apartamento de 610, ainda vai ficar faltando 150 mil. Então eu tenho ali 610 mil, o apartamento. Eu tenho 104 mil, as cartas contempladas. E eu tenho 150 mil, que eu vou dar de entrada para o vendedor do imóvel. Então, se eu tinha esses 610 mil em espécie, depois de tirar os 104 que eu vou usar para comprar as cartas e tirar os 150 que eu vou dar de entrada, vai me sobrar 356 mil em espécie. Vamos deixar esse valor aqui guardadinho para depois, que a gente usa ele mais tarde. Ou seja, eu dei uma entrada, eu tirei do bolso 254 mil reais. Um apartamento de 610 mil, por enquanto, me custou 254 mil reais e eu continuo com 356 no bolso. O que eu vou fazer então? Eu tenho essas prestações do consórcio que eu preciso pagar. 214 vezes 732. E eu tenho que pagar isso aí vezes 4. Porque são 4 cartas que eu estou comprando de 115 mil cada uma por 26 mil reais de entrada. Então eu vou ter de prestação aqui 732 vezes 4 vão dar 2.928 de prestação. 2.928 mensais. Além daqueles 254 mil que eu já paguei. Em 214 meses. Isso aqui vai dar um total, que nem me interessa no momento,
Nós vamos ver. Isso aqui vai dar um total de 626.592. Tá? Mas esse valor aqui não me interessa. Por que não me interessa? Porque eu tenho esses 356 mil e eu vou investir ele, por exemplo, em fundos de investimento imobiliário. Eu vou procurar fundos de investimento imobiliário que, no conjunto, me paguem 8% ao ano, que é uma coisa que a gente consegue hoje em dia com certa facilidade, ou até podia ter colocado em Tesouro Selic, que está pagando 11,75% ao ano, mas eu vou dizer por que eu não vou fazer isso. Eu vou botar nos fundos de investimento imobiliário, que vai dar, então, 0,66% ao mês, de rentabilidade livre de imposto de renda, pingando direto na conta, e em cima desses 356, isso aqui quer dizer que eu vou ter R$ 2.373 mensais entrando. Como eu tenho 2.928 saindo para pagar as prestações do consórcio, quando eu bato aqui um com o outro, eu tenho uma diferença de R$ 555 que eu tenho que pagar todos os meses, da diferença entre o que eu ganho com o investimento dos 356 que eu não paguei no imóvel, para o que eu tenho que pagar dos consórcios, que é 2.928. Então eu vou pagar isso aqui vezes 214, porque o resto do valor quem vai pagar é o fundo imobiliário onde está meu dinheiro investido. Eu vou pagar no total, então, 118.770 ao longo desses 214 meses. O que quer dizer que se eu somar os 254 mil que eu paguei de entrada no imóvel, 150 mil mais os 104 mil que eu comprei as cartas, eu vou ter pago no total, por esse imóvel, 372.770. Então, eu comprei um imóvel de 610 mil, vamos lá para cima, por 372.770. Esse imóvel acabou, está quitado, bonitinho. Eu paguei um pouco mais da metade do valor dele ao longo desses 18 anos e eu tenho o imóvel, só que eu também tenho os meus 356 mil originais que continuam lá investidos em fundos de investimento imobiliário. Então, eu mostrei como, com um pouco mais de metade do valor de um imóvel, eu comprar tanto o imóvel quanto manter mais da metade do valor desse imóvel dentro de casa, no meu bolso. E aí vai ter um espertinho que vai querer vir aqui, mas é que tu tá fazendo tudo sem juros, sem correção, sem não sei o quê. E aí sim, o consórcio, ele é corrigido anualmente pelo INCC. É verdade isso. Só que no momento em que eu invisto num fundo imobiliário, eu também estou recebendo aluguéis que são corrigidos de ano em ano. Eu também estou tendo esse fundo imobiliário valorizando à medida que os imóveis valorizam. Então, os meus 356 mil reais aqui em fundos imobiliários, eles continuam valorizando. Os meus fundos imobiliários estão valorizando, o aluguel que eles pagam continua valorizando. Esses 2.773 que eu recebo vão aumentar com o tempo, e aí esses... Cadê? Vamos botar um vermelho aqui. Aí esses 2.928 que eu pago aqui das prestações do consórcio, é claro que elas vão aumentar pelo INCC anual. Mas tudo isso vai ser compensado pelos outros aumentos. Então, esses 555 que eu estou pagando aqui de diferença entre o que eu ganho e o que eu recebo, ele vai ficar mais ou menos estável à medida em que toda essa coisa corre. Então, o que a gente tem aqui para concluir? A gente comprou... Volta. A gente comprou um imóvel de 610 mil, pelo qual a gente pagou 372 e ainda permaneceu no bolso com 356 mil em fundos imobiliários. Para mim parece sensacional isso, e eu não consigo entender com toda sinceridade por que qualquer pessoa em sã consciência, com dinheiro no bolso, optaria por comprar um imóvel à vista.
é literalmente deixar um caminhão de dinheiro jogar no lixo. Não tem nenhum sentido. Eu fico por aqui. Eu sou o Fabrício Peruso, papai investidor, e eu estou aqui para te ensinar a ganhar dinheiro usando os consórcios como ferramenta de investimento. Tenha uma boa tarde. Hoje é domingo, dia de Páscoa, então desejo também uma feliz Páscoa para todo mundo que está assistindo isso por aqui.